Com a palavra, o conselheiro Licurgo Mourão para relatar o item 2 da pauta. Senhores conselheiros, doutor procurador, senhor secretário, demais servidores, público presente. O processo número 942.075 é um voto visto. Em sessão anterior, o relator, conselheiro Sebastião Elvésio, submeteu ao Tribunal Pleno consulta encaminhada pelo então presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Diniz Pinheiro, por meio da qual indaga se o Poder Legislativo Estadual pode processar e conceder aposentadoria a servidores efetivos de outros órgãos da administração pública, direta e indireta do Estado, que se encontrem no exercício de cargos em comissão de recrutamento amplo no Legislativo Mineiro. O consulente formulou ainda várias outras perguntas ligadas ao processamento das aposentadorias, caso a resposta ao questionamento inicial fosse positiva. O relator, em sede preliminar, conheceu apenas o primeiro questionamento formulado. Quanto aos demais, vislumbrou tratar-se de caso concreto, além de não se fazerem presentes a objetividade e a precisão exigidas pelo inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 210b do Regimento Interno, sendo acompanhado à unanimidade. No mérito, o relator respondeu positivamente à consulta nos seguintes termos, em verbis, abrem-se aspas. Diante do exposto, concluo nas condições transcritas na fundamentação, em tese, ser possível ao Poder Legislativo Mineiro processar e conceder aposentadoria a servidores efetivos e outros órgãos de administração direta, autárquica e fundacional do Estado, que se encontre à disposição daquele poder para o exercício de cargo em comissão de recrutamento amplo, de livre nomeação e exoneração, com fundamento no artigo 40, caput da Constituição, e no artigo 35 da Lei 21.336, de 26 de junho de 2014. Após o voto do relator, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria objeto da consulta. A proposição defendida pelo conselheiro relator foi no sentido de reconhecer a possibilidade de o servidor efetivo da administração direta, autárquica ou fundacional de qualquer poder, que se encontre à disposição do Poder Legislativo para exercício de cargo em comissão de recrutamento amplo, aposentar-se com a respectiva remuneração majorada no cargo em comissão exercido no Poder Legislativo. De início, observa-se que a base normativa utilizada pelo relator para responder positivamente à indagação foram o caput do artigo 40 da Constituição da República e o artigo 35 da Lei Estadual 21.333, de 2014, os quais dispõem acerca de contagem de tempo e de função pública, abaixo transcritos em verbis. Artigo 40 da Constituição. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal. Só um minutinho. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto nesse artigo. Lei Estadual 21.333 de 2014, artigo 35. A partir da data de publicação desta lei, fica assegurada aos servidores alcançados pelo artigo 4º da Lei 10.254, de 20 de julho de 90, que tenham exercido cargo de provimento em comissão ou função gratificada, nos termos de regulamento, na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e do Poder Legislativo, a contagem do respectivo tempo de exercício, a partir do ingresso no regime jurídico único até 29 de fevereiro de 2004, para percepção de direitos e vantagens, observados os prazos e parâmetros vigentes no período a que se refere este artigo.
O ponto nodal centra-se, pois, na plausibilidade jurídica de o órgão ou entidade cessionária ter competência para processar e julgar, melhor dizendo, para processar e conceder aposentadoria a servidor efetivo do órgão ou entidade cedente com os acréscimos pecuniários dela decorrentes, não existentes no órgão de origem. A título exemplificativo, seria admitir que um servidor aprovado em concurso público para ocupar cargo de provimento efetivo de professor de educação básica em escola estadual, cujos vencimentos efetivos são atualmente de R$ 743,24, aposente-se no cargo comissionado de recrutamento amplo de assessor parlamentar classe 3, exercido na condição de servidor cedido, cujos vencimentos são de, atualmente, R$ 18.625,03. Há que se ter atenção com a necessária observância ao sistema constitucional vigente da Previdência Social dos servidores públicos. Assim, antes de adentrar no mérito, faz-se necessária breve digressão acerca do atual momento de crise generalizada nas finanças públicas dos entes estatais, diante do quadro de dificuldades da Seguridade Social. Como amplamente divulgado pela imprensa nacional e vivenciado por cada um dos cidadãos, o Brasil encontra-se em uma grave crise fiscal, difundida por todos os entes federativos, União, Estados e municípios, além do Distrito Federal, com reduzido ou inexistente espaço para investimentos. O Estado de Minas Gerais não foge a essa realidade fiscal que assola o país. Em 29 de dezembro de 2016, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei nº 22.476, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2017, com a previsão de déficit fiscal de cerca de 8,06 bilhões de reais. Verifica-se na mensagem do governador do Estado, que encaminhou o projeto de lei ao Legislativo Mineiro, a referência à necessidade de se estabelecerem metas realistas frente ao cenário econômico fiscal nos próximos anos. A referida lei estima as receitas em 87 bilhões e fixa a despesa em 95 bilhões. Quanto ao orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado, os investimentos foram fixados em cerca de 8 bilhões de reais. Portanto, a Lei Orçamentária do Estado de Minas contempla um déficit orçamentário ante a desproporcionalidade entre os compromissos e as disponibilidades, causando endividamento. Entretanto, esse quadro de deterioração das contas públicas se verifica desde os exercícios anteriores. Exemplo disso é que no exercício de 2015, a despesa total com o pessoal do Estado de Minas Gerais, incluindo, dentre outros, os gastos com inativos e pensionistas, conforme preceitua o caput do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, representou 57,32% da receita corrente líquida, obedecendo ao limite máximo de 60%, conforme previsto no artigo 20, inciso 2 da referida lei. Entretanto, esse percentual excedeu os limites prudencial, 57%, e de alerta, 54%, conforme previsto nos artigos 22, parágrafo único, e artigo 59, parágrafo 1º, inciso 2 da referida lei. Conforme dados constantes das contas de governo daquele exercício, processo TCMG 977.590, os recursos contabilizados a título de aportes para cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, alocados ao Fundo Financeiro de Previdência, FUNFIP, cuja entidade gestora é o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSENG, foram utilizados para pagamento das despesas com inativos e pensionistas, em ofensa às disposições contidas no parágrafo 1º do artigo 1º da Portaria 746, de 2011, do Ministério da Previdência Social. Em outras palavras, o Estado classifica os aportes para cobertura de déficit financeiro como aportes para cobertura de déficit atuarial do regime próprio de Previdência Social, elemento de despesa 97. Tais aportes são imediatamente utilizados para pagamento de benefícios, aposentadoria e pensões,
utilizando-se a fonte de recursos 58, recursos para cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência, sob o identificador de procedência e uso 5, recursos recebidos para benefícios previstos no artigo 39 da Lei Complementar 64 de 2002, que instituiu o regime próprio de previdência no Estado. Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, os aportes para cobertura de déficit atuarial não definido por alíquotas de contribuição não podem ser computados às despesas de pessoal. Apenas os aportes destinados ao déficit financeiro que tenham sido utilizados para o pagamento de benefícios pelo regime próprio de previdência é que podem ser considerados despesas de pessoal, sendo vedada a sua dedução da despesa total de pessoal. Como o Estado classifica os aportes para cobertura de déficit financeiro como repasses para cobertura de déficit atuarial, eles são deduzidos das despesas de pessoal. Contudo, se tais aportes fossem computados, considerando a real finalidade para a qual foram utilizados, o percentual das despesas com pessoal do Poder Executivo seria elevado de 47,91% para 56,29%, excedendo o limite máximo estabelecido para esse poder na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 20, inciso 2, a linha C, que é de 49%. Deve-se observar a finalidade precípua dos aportes atuariais, qual seja o pagamento futuro dos compromissos definidos no plano de benefícios do regime próprio de previdência social, considerando-se o resultado previdenciário deficitário após o aporte para cobertura de insuficiência financeira realizada pelo Tesouro. Diante desse quadro, o estabelecimento de qualquer interpretação que venha contribuir para o agravamento da situação previdenciária do Estado deve, pois, ser rechaçado. Em face de um quadro de insuficiência de recursos, a remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual está atualmente sujeita a escalonamento, o que, por certo, tem causado graves consequências às finanças pessoais de grande parte dos servidores públicos estaduais. Como atesta o próprio Decreto 47.101, de 5 de dezembro de 2016, que instituiu o estado de calamidade financeira, verifica-se a deterioração do quadro fiscal, em face também de interpretações que permitiram a governos anteriores escoimar das restrições de gastos impingidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal importantes itens de despesa, a exemplo dos gastos com inativos, a teor do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O governador do Estado, ao explicar o decreto que encaminhara à Assembleia Legislativa, destacou a gravidade do quadro fiscal do Estado com um déficit de 8 bilhões já consolidado, sendo o decreto de calamidade uma ação de emergência para tentar evitar o colapso da prestação de serviços públicos em Minas, decorrente do crescimento de despesas para as quais as receitas têm sido insuficientes, dado o severo momento econômico mundial e nacional, o que compromete a capacidade de investimento e a manutenção dos serviços públicos. A complexidade íncita à crise estrutural da Previdência brasileira reclama abordagem multidisciplinar, com análise de aspectos históricos, políticos, jurídicos, sociais, financeiros, fiscais e gerenciais. O Brasil se encontra, no ano de 2017, na iminência de uma nova reforma da Previdência Social, propulsionada pelo grande déficit previdenciário, com vistas ao alcance do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema pátrio. A proposta reformista ensejará a 7ª alteração do texto constitucional para atingir o mesmo fim de sustentabilidade do sistema previdenciário, consignado nas emendas constitucionais 3 de 93, 20 de 98, 41 de 2003, 47 de 2005, 70 de 2012 e 88 de 2015, todas voltadas à tentativa de se estabelecerem critérios rígidos de contributividade com vistas ao equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes previdenciários. Como bem salientou o professor Marcelo Barroso Lima Brito Campos, a ausência de contribuição para custeio da aposentadoria dos agentes públicos foi a mola propulsora das reformas constitucionais.
Em perspectiva histórica, a redação original da Constituição da República de 88 previa em seu artigo 149, parágrafo único, a faculdade de os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituírem contribuição previdenciária para custeio da aposentadoria dos respectivos servidores. Já na Emenda Constitucional 393, definiu-se que as aposentadorias e as pensões dos servidores federais deveriam ser custeadas com recursos advindos de contribuições dos servidores e da União. Mas a operacionalização das regras só se tornou viável com o advento da Lei 9.783/99, revogada pela Lei 10.887 de 2004. O novo paradigma previdenciário, caracterizado por assegurar o caráter contributivo do regime de previdência, em especial pela exigência do cômputo do tempo de contribuição para fins de aposentadoria, originou-se da reforma de reestruturação do regime próprio de previdência social constante na Emenda Constitucional 2098 e nas leis 9.717/98 e 9.796/99. Promulgou-se em sequência a Emenda Constitucional 41/2003, que estabeleceu novos critérios com vistas à tutela do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social, com a inserção do princípio da solidariedade no caput do artigo 40 da Constituição, assim como a instituição das contribuições dos inativos e dos pensionistas para o regime próprio de previdência, entre outras alterações promovidas pelo Constituinte derivado. Passou-se dessa forma à gestão quadripartite do regime próprio, financiado pelas contribuições obrigatórias do respectivo ente público, dos servidores ativos, dos inativos e dos pensionistas. Colaciona-se excerto do voto do ministro César Peluso, relator do acórdão na ação direta de inconstitucionalidade 3.105, em que discorreu acerca da Emenda Constitucional 41/2003, ipsis literis, e aqui eu faço a citação. Resumidamente, o caráter contributivo, o equilíbrio atuarial, a regra de contrapartida e a equidade na repartição dos custos do sistema impedem se exijam ao sujeito passivo valores desarrazoados ou desproporcionais ao benefício por receber, fecham-se aspas. A Emenda Constitucional 47/2005, por sua vez, visou a adequação da situação jurídica dos servidores públicos com direito à aposentadoria especial ao contexto normativo decorrente das reformas constitucionais previdenciárias pretéritas. Posteriormente, a Emenda Constitucional 70/2012 acrescentou norma à Emenda Constitucional 41/2003 no sentido de estabelecer critérios para o cálculo e a correção dos proventos de aposentadoria por invalidez dos servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003. A Emenda Constitucional 88/2015, por fim, estendeu para 75 anos o limite de idade para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos. Daquilo que se conhece de público do texto da proposta de reforma previdenciária em andamento neste ano de 2017, o escopo central continua sendo a obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes de previdência social, com maior rigidez nos requisitos concessórios e redução das probabilidades de aposentadoria com proventos exorbitantes. Mas que nunca os princípios interpretativos da força normativa e da supremacia constitucional devem nortear o intérprete das normas previdenciárias relativas ao regime próprio, no sentido de se preservarem a exigência de contributividade e a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema público de previdência. A Previdência Social, pois, em Minas Gerais, se tornou, neste início do século, uma das expressões mais dramáticas dos dilemas impostos pelo princípio da solidariedade social, em especial em suas relações com as limitações dos orçamentos públicos. Tal quadro se torna mais evidente, no caso brasileiro, nos regimes próprios de previdência social. Vive-se hoje em todo o mundo a crise do Estado Social, seja nos modelos que mais longe chegaram na construção do bem-estar na Europa Ocidental,
seja naqueles que poucos passos percorreram nesse caminho, como acontece no Brasil. No nosso caso, a atual crise financeira por que passa o país obriga todos à rediscussão das bases do modelo de retribuição dos agentes públicos, incluindo, para o que aqui interessa, a visão que se tem da extensão do regime próprio de previdência social. A presente consulta, frise-se, versa sobre a possibilidade de servidores efetivos de outros órgãos estatais terem suas aposentadorias processadas e pagas pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em que ocupam cargos de provimento em comissão, obviamente percebendo valores superiores àqueles dos cargos aos quais se vinculam em caráter permanente, em seus órgãos de origem. Para além dos aspectos estritamente jurídicos de fundo constitucional e legal que envolvem a questão, cabem considerações sobre o regime previdenciário dos servidores públicos, à luz do princípio constitucional da solidariedade social. Como já visto, a solidariedade social está ligada diretamente ao caráter social de nosso Estado de Direito, como também à dignidade da pessoa humana, núcleo axiológico do sistema constitucional. Trata-se da dimensão intersubjetiva da dignidade da pessoa humana, que impõe o reconhecimento de uma dignidade humana na referência ao outro, como afirma Peter Haberle. É preciso dizer que, no tempo em que vivemos, a solidariedade social assume relevância inafastável como princípio constitucional no que se refere à compreensão das questões relativas ao regime próprio de previdência social. Nessa seara, cumpre afirmar que o princípio da solidariedade social implica considerar questões obrigatórias, tais como a relação entre a produção de riquezas do país pela população economicamente ativa e os benefícios previdenciários, as relações entre o regime próprio e o regime geral de previdência social, além da solidariedade intergeracional, que impõe levar a sério a sustentabilidade do sistema previdenciário. Não é por outra razão que as transformações no regime constitucional de previdência dos agentes públicos evoluíram para um regime fundado na contribuição solidária dos beneficiários, a fim de reduzir distorções e privilégios incompatíveis com o tempo em que vivemos. O artigo 40 da Constituição da República dispõe hoje que o regime próprio de previdência social, aplicável aos servidores titulares de cargo efetivo, tem caráter contributivo e solidário. Entre as mudanças operadas na Constituição, no caso de benefícios vinculados ao regime próprio de previdência social, estão, por exemplo, a proibição de contagem de tempo de contribuição ficto, parágrafo 10, a vinculação dos benefícios previdenciários ao cargo efetivo do servidor, parágrafo 2º, cujo valor da remuneração, embora tenha sido desatrelado do valor dos proventos, permanece como teto intransponível. O Supremo Tribunal Federal tem ratificado a incidência dos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social dos servidores públicos, como atestam suas decisões sobre a constitucionalidade da contribuição previdenciária dos inativos, como se vê em decisão no agravo regimental, no recurso extraordinário 867.289, que aqui eu faço constar. A preocupação com os reflexos da concretização de direitos sociais, entre eles o direito à previdência social nas finanças já combalidas, tem levado a conclusões jurídicas até há pouco tempo impensáveis, como restrições em valores de aposentadorias e pensões. É exemplo de como a insuficiência financeira impõe a contração de prestações decorrentes de direitos sociais, a decisão do Tribunal Constitucional de Portugal, que considerou constitucional contribuição extraordinária de solidariedade com alíquotas crescentes quanto ao valor do benefício e de caráter transitório aplicada a aposentadorias e pensões públicas acima de 1.350 euros, inicialmente, conforme Acórdão 187/2013,
e acima de R$ 1.000 em um segundo momento, conforme acordo número 572 de 2014. Merece também referência especial o necessário questionamento de benefícios a determinadas categorias e agentes públicos que, aos olhos de hoje, mais se parecem com privilégios incompatíveis com a igualdade e a solidariedade social, o que tem gerado a configuração de verdadeiros abusos adquiridos, subvertendo o consagrado direito adquirido e esculpido no artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República. É nesse sentido a lição de João Carlos Loureiro, professor da Universidade de Coimbra, em verbis, abre-se aspas. Os direitos adquiridos, enquadrados em termos de intangibilidade das prestações, convertem-se na armadura da imunização de privilégios que violam vários princípios, tais como a igualdade, a justiça intergeracional e a sustentabilidade. Assim, a sabedoria dos princípios, portadores de uma inelutável nota axiológica, tem sido subvertida pela indiferença, em termos de valores, de grupos de interesse, fecham-se aspas. É de suma importância tal advertência, na medida em que o que está em jogo nesta oportunidade é a admissibilidade de quebra de um sistema normativo construído para restaurar, ao menos parcialmente, tais princípios fundantes da Seguridade Social. Desconsiderar tal quadro geral seria fulminar os valores centrais do sistema constitucional e, como se verá a seguir, subverter regras constitucionais e legais que, de modo explícito e inquestionável, romperam, ao menos, com alguns dos antigos privilégios que maculavam postulados centrais do princípio da solidariedade social. Em relação aos gastos com pessoal, pode-se citar o estudo do economista Raul Veloso, nacionalmente reconhecido especialista em finanças públicas, em que aponta que a fórmula de cálculo das despesas de pessoal nos estados, dentro dos gastos totais, estaria mascarado, já que considera toda a receita corrente como se toda ela estivesse disponível, o que não é verdade. Parte da receita já está comprometida com despesas legais e constitucionais, como saúde e educação. Daí que, em sua conclusão, as despesas com pessoal no Estado de Minas Gerais, utilizando-se a metodologia proposta, que considera mais realista, já teria atingido 110,3% da receita corrente líquida disponível. Por outro lado, os gastos com previdência social também compõem cenário dramático nas finanças públicas do Estado de Minas Gerais. Aponta o relatório sobre a macrogestão e contas do governador do exercício 2015, um déficit, como já dito, de 8,8 bilhões no resultado da Previdência Social no Estado, mesmo com a realização de aportes pelo Tesouro Estadual ao regime próprio, no valor de 5,2 milhões para cobertura de insuficiências financeiras. Ainda assim, permaneceu uma situação deficitária de 3,6 bilhões. Destacam-se ainda notícias jornalísticas nas quais foram apontadas as principais causas para o déficit nas contas do governo do Estado e para as dificuldades no pagamento dos salários, atribuindo-as ao crescimento descontrolado dos gastos com a previdência dos servidores. Apesar do aumento do resultado primário do Estado, os gastos com o regime de previdência dos servidores públicos foi o único item que apresentou forte deterioração no balanço das contas públicas estaduais entre o primeiro quadrimestre do ano 2016 e o mesmo período de 2015. O motivo do resultado negativo das contas do governo diz respeito ao déficit previdenciário, que passou de um resultado negativo de 2,8 bilhões no primeiro quadrimestre de 2015 para 4,3 bilhões no mesmo período de 2016. Tais dados demonstram à saciedade a grave situação do regime próprio de previdência social no Estado de Minas Gerais,
o que impõe uma interpretação que, para além de manter rígidos os princípios constitucionais incidentes, não permita o agravamento da situação das já combalidas contas previdenciárias mineiras. A tabela a seguir sintetiza a evolução do déficit da Previdência no Estado de Minas Gerais, cujos dados foram extraídos das prestações de contas dos governadores relativas aos exercícios de 2012 a 2015, como se demonstra. E aqui tem um quadro que demonstra a insuficiência do regime próprio de Previdência em 2012 de 7,9 bilhões, evoluindo até 2015 em 8,8 bilhões. Os dados são incontestáveis e demonstram o contínuo agravamento da questão previdenciária do regime próprio, que já se alonga há algumas décadas, a despeito das inúmeras emendas à Constituição, que desde 98 têm alterado o ordenamento constitucional visando a conter a crise previdenciária. Em comum, buscaram a solidariedade social, na tentativa de, ao menos, diminuir distorções e privilégios que beneficiam determinadas castas de agentes públicos, em detrimento da grande maioria da população brasileira e mesmo da grande massa de servidores públicos. Quanto à gestão previdenciária dos regimes próprios dos servidores públicos, tem-se que estar disciplinada no artigo 40, parágrafo 2º da Constituição da República, que proíbe a existência de mais de um regime próprio para os servidores titulares de cargos de provimento efetivo e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, excepcionada a previdência dos militares, com espectro no princípio da igualdade, na medida em que evita a criação de regimes previdenciários específicos para privilegiar determinadas categorias. A exigência de que cada ente federativo tenha apenas uma unidade gestora do regime próprio, por sua vez, visa a uniformizar os procedimentos administrativos e a estabelecer mecanismos de controle em um único órgão. A orientação normativa do Ministério da Previdência, número 2/2009, assim define a unidade gestora de regime próprio de previdência, em verbas. Entidade ou órgão integrante da estrutura da administração pública de cada ente federativo que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do regime próprio, incluindo a arrecadação e gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios. Nesse viés, no Estado de Minas Gerais, foi instituída como unidade gestora da Previdência o Fundo Financeiro da Previdência, FUNFIP, cujas responsabilidades foram outorgadas pela Lei Complementar Estadual 77 de 2004 e se consubstanciam em arrecadar e gerir os recursos e fundos previdenciários no âmbito do Estado de Minas Gerais. Contudo, não lhe é atribuída a competência para a prática do ato de concessão de aposentadoria dos servidores efetivos mineiros. O FUNFIP consiste em fundo de natureza contábil, sem personalidade jurídica, gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSENG, consoante se infere das disposições normativas da Lei Complementar 77 de 2004. Feito o panorama geral da Previdência Social, munidos das premissas interpretativas e principiológicas da contributividade e centrados no necessário equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio, passamos à análise da vinculação previdenciária na hipótese de cessão de servidor público. O regime constitucional da Previdência Social dos servidores públicos parte de uma premissa inafastável. A aposentadoria dos servidores públicos efetivos está necessariamente vinculada ao cargo efetivo que titularizam. É o que se depreende, por exemplo, do parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição da República, que dispõe, parágrafo 2º, os proventos de aposentadorias e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.
No mesmo sentido, é o que se pode extrair também do parágrafo 13 do mesmo artigo 40, ao dispor que se transcreve. Parágrafo 13. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Assim é que a aposentadoria do servidor público titular de cargo efetivo, aplicadas as regras de cálculo próprias de sua situação funcional, estará sempre vinculada a esse cargo, independentemente do lugar em que esteja desempenhando suas atividades na época da aposentadoria ou de estar exercendo cargo em comissão ou função de confiança. Daí que, antes de se perquirir qual órgão será o responsável pelo processamento e pagamento da aposentadoria, é importante ressaltar que o cálculo dos proventos de aposentadoria deverá ser processado, tendo como parâmetro o cargo efetivo do servidor, e que, por expressa disposição constitucional, tais proventos não poderão exceder a remuneração do servidor no referido cargo. Na dicção de Celso Antônio Bandeira de Mello, cargo efetivo é aquele criado por lei, integrante de carreira ou isolado, cuja investidura depende de aprovação em concurso público, cuja relação jurídica com o poder público é de índole estatutária e institucional. Fixada com clareza tal norma constitucional, passa-se a analisar a possibilidade em tese e o Poder Legislativo Mineiro processar e conceder aposentadoria a servidores ocupantes de cargos efetivos em outros órgãos da administração direta, autárquica e fundacional de outros entes estatais que se encontrem cedidos àquele poder. O jurista José dos Santos Carvalho Filho assim define seção de servidores públicos, in verbis, abre-se aspas. É o fato funcional por meio do qual determinada pessoa administrativa ou órgão público cede, sempre em caráter temporário, servidor integrante de seu quadro para atuar em outra pessoa ou órgão, com o objetivo de cooperação entre as administrações e de exercício funcional integrado das atividades administrativas. Trata-se, na verdade, de empréstimo temporário do servidor, numa forma de parceria entre as esferas governamentais. Fecham-se aspas. Na mesma esteira estão as lições de Antônio Flávio de Oliveira, quando conceitua a seção de servidor, o caráter temporário e o propósito de cooperação no âmbito da administração pública. A seção não altera a vinculação previdenciária do servidor cedido, na medida em que a respectiva contribuição é calculada sobre a remuneração do cargo efetivo e recolhida junto ao órgão previdenciário ao qual o servidor se vinculou em razão de sua investidura efetiva. Cabe ao cessionário, no caso em tela, o ônus de pagar a remuneração do cargo comissionado e de efetuar o repasse, com base nos vencimentos do cargo efetivo original, das contribuições do servidor e do ente federativo à unidade gestora do regime próprio de previdência. Contudo, o ato de aposentação é exclusivo do ente público cedente. Ao se discutir o conjunto de atribuições de um órgão ou entidade, vale revisitar brevemente a teoria dos elementos, ou requisitos de validade do ato administrativo, cuja inobservância enseja a ilegalidade do ato e o sujeita, via de regra, à invalidação. Para tanto, valemos-nos dos vícios previstos no artigo 2º da Lei da Ação Popular, Lei 4.717/65, quais sejam incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade. Como é ser disso, a competência administrativa, segundo Marçal Justin Filho, é a atribuição normativa da legitimação para a prática de um ato administrativo. No caso dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, a atribuição para processar e conceder aposentadoria reside na lei que instituiu o regime próprio de previdência, Lei Complementar Estadual 64/2002. Nela, a competência é estabelecida com clareza, equacionando de plano do cargo efetivo do segurado, observado o disposto
nesta lei complementar. Fecham-se aspas. Consoante se extrai do dispositivo legal em destaque da doutrina citada, a concessão de aposentadoria ao servidor público estadual cabe, sem dúvidas, ao órgão ou unidade ao qual o seu cargo efetivo está vinculado, ou seja, ao quadro de pessoal estabelecido em leis próprias de cada poder ou órgão constitucional autônomo. O artigo 47 da Lei Complementar 64/2002, em redação alterada pela Lei Complementar 70/2003, também traz importante regramento sobre a competência para a prática de atos administrativos voltados ao estabelecimento da relação jurídico-previdenciária entre o Estado e o servidor público, no caso da cessão de servidores in literis, artigo 47. O servidor público em exercício em órgão ou entidade distintos dos de sua lotação permanecerá vinculado, para fins previdenciários, ao cargo de origem, ficando a contribuição e o valor do benefício limitados à retribuição base, a que faria jus no órgão ou entidade de origem, vedada a incorporação em sua remuneração ou provento de qualquer parcela remuneratória decorrente desse exercício. Parágrafo único. O disposto no caput desse artigo não se aplica a servidor da administração direta de qualquer dos poderes ocupante de cargo de provimento em comissão em outro órgão da administração direta do poder a que estiver vinculado. Também sobre a matéria, o Ministério da Previdência Social editou a orientação normativa 2/2009 em seu artigo 31, que dispõe: em verbis, na hipótese de cessão, licenciamento ou afastamento do servidor, o cálculo da contribuição ao regime próprio será feito com base na remuneração do cargo efetivo de que o servidor for titular, observado o disposto nessa subseção. Tais enunciados normativos, como se percebe já à primeira vista, guardam compatibilidade com a norma constitucional, que impõe a vinculação necessária entre a aposentadoria e o cargo efetivo titularizado pelo servidor. Cumpre observar que a ressalva prevista no parágrafo único do artigo 47 da Lei Complementar Estadual 64/2002, que instituiu o regime próprio no Estado de Minas Gerais, não autoriza a possibilidade de que o vínculo previdenciário seja atribuído a poder distinto daquele ao qual pertence o cargo de origem, aliás, como faz a própria Constituição da República, como já referido. Da leitura dos dispositivos acima citados, não há dúvida de que a competência para a concessão de aposentadoria no âmbito do regime próprio dos servidores do Estado de Minas Gerais cabe ao órgão ou entidade ao qual se vincula o cargo efetivo do servidor, cuja remuneração, inclusive, deverá servir de base para o cálculo da contribuição. Atribuir ao cessionário, no caso de cessão sem ônus para o cedente, a obrigação de recolhimento da contribuição previdenciária do servidor cedido é pacífico nos tribunais de contas, por exemplo, na consulta TCMG número 755.504, que aqui eu faço referência. O artigo 44 da Lei 14.184 de 2002, que cuida do processo administrativo no âmbito da administração pública do Estado de Minas Gerais, veda a delegação, no caso de matéria da competência exclusiva do órgão ou da autoridade, aliás, como já está assentado há muito na doutrina do direito administrativo. Não sendo o caso de delegação ou avocação, a competência do órgão atribuído por lei é inderrogável e improrrogável, consoante a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, a que eu também faço referência. Da mesma forma, Maria Silvia Zanella de Pietro assinala no mesmo sentido que a competência decorrendo sempre de lei é inderrogável, permitindo-se delegação ou avocação apenas nas hipóteses em que não seja exclusiva. No mesmo sentido, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, nos precedentes que eu aqui cito, mandado de segurança
21.117 e recurso especial 724.196. Como se sabe, a aposentadoria do servidor, pelo fato de extinguir a relação estatutária, provoca a situação de vacância dos cargos anteriormente titularizados pelo servidor aposentado. Assim, admitir-se que um ato administrativo praticado pelo órgão ou entidade do poder cessionário, qual seja a concessão de aposentadoria ao servidor cedido, tenha como consequência a vacância do respectivo cargo efetivo no órgão ou entidade cedente, viola o princípio constitucional da independência dos poderes, esculpido no artigo 2º da Constituição da República de 88. Com relação à distinção colacionada no voto do relator entre relação estatutária e relação previdenciária, cumpre ressaltar que o entendimento aqui defendido não destoa por ocasião da análise da constitucionalidade da contribuição previdenciária dos inativos, imposta pelo artigo 4º da Emenda Constitucional 41/2003. Isso porque a ministra Ellen Grace enfatizou que a relação estatutária não se confunde com a relação previdenciária, com o que concordamos. Todavia, Sua Excelência ficou vencida no julgamento da ADI 3105, pois, a despeito de defender a distinção entre as relações, entendeu a ministra que a contribuição dos inativos é inconstitucional, ao contrário do que concluiu a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme demonstra a decisão a seguir citada, e aqui eu também faço referência à referida decisão. Igualmente ocorre no caso em destaque. Não discordamos da afirmação de que a relação previdenciária é autônoma em relação à estatutária. Todavia, essa distinção não permite ignorar o que dispõe a Lei Complementar 64/2002, norma de viés nitidamente previdenciário e não estatutário. E, para além disso, por óbvio, não afasta a incidência do artigo 40, parágrafo 2º da Constituição da República. Outro ponto que merece registro é o artigo 35 da Lei Estadual 21.333 de 2014. Esse dispositivo aplica-se à função pública, a que se refere o artigo 4º da Lei Estadual 10.254/90, a que faz remissão ao artigo 35 da Lei 21.333 de 2014, o que não se confunde com cargo público efetivo. Corrobora esse entendimento o fato de o artigo 7º prever as condições para que o servidor cujo emprego ou outro vínculo tenha sido transformado em função pública passe a ser detentor de cargo efetivo. E aqui eu faço a citação de todas as normas aqui referenciadas. É de se notar que o artigo 35 da Lei 21.333 de 2014 não guarda consonância com a Emenda à Constituição Estadual 57 de 2003, que assegurou a contagem de tempo comissionado para efeito de apostilamento até 29 de fevereiro de 2004, apenas aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, não estendendo tal direito aos detentores de função pública. De mais a mais, a Lei Estadual 21.333 trata das mais variadas matérias: prêmio de produtividade em metrologia, criação da carreira de médico na Unimontes, etc. Enquanto que a Lei Complementar 64 de 2002 institui, como já dito, o regime próprio de previdência em Minas Gerais. Como se sabe, norma geral de hermenêutica estabelece a prevalência de lei específica em face da lei geral, com fulcro na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, Lei nº 12.376 de 2010, que alterou o Decreto-Lei 4.657/42, Lei de Introdução ao Código Civil. Ainda pode-se argumentar que admitir resposta afirmativa à pergunta aventada na consulta equivaleria indiretamente a ressuscitar a famigerada lei do apostilamento,
Lei número 9.532/87, em nosso ordenamento jurídico, com seus nefastos efeitos nas finanças públicas do Estado de Minas Gerais. Tal situação permitiria ao servidor concursado para um cargo de carreira elementar, por exemplo, de serviços gerais, com baixo grau de exigência de escolaridade, aposentar-se a um cargo em comissão na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, de remuneração superior. O apostilamento, embora previsto em lei, já feria, a meu juízo, os princípios da impessoalidade e da moralidade. Mais gravoso seria agora, com a participação direta do órgão de controle, permitir a repristinação, de modo indireto, da lei ab-rogada, uma vez que a resposta à consulta não cuida de delimitar ou estabelecer condições mínimas de tempo de exercício no respectivo cargo em comissão. Odete Medauá assevera que os servidores temporários ou ocupantes de cargos em comissão que ingressaram antes da emenda constitucional 2098 deveriam ter a sua aposentadoria regulada pelo regime próprio, exclusivamente no caso de servidores ocupantes de cargo em comissão, situação fática distinta daquela posta nos presentes autos. Repita-se o artigo 40, parágrafo 2º da Constituição da República e o artigo 47 da Lei Complementar Estadual 64, 2002, que regem o regime próprio de previdência no âmbito do Estado de Minas Gerais, anteriormente citados, vedaram a incorporação de parcela remuneratória decorrente de cargo em comissão exercido por servidor no órgão cessionário para fins de concessão de benefício previdenciário. Servidores titulares de cargos efetivos em outro poder que estão cedidos ao Poder Legislativo para exercer cargos em comissão, por óbvio, não se enquadram na lição de Odete Medauá, qual seja a de ocupantes exclusivamente de cargos em comissão. Mesmo no caso de servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, este não poderia ter a sua aposentadoria regida pelo regime próprio, porque após a emenda constitucional 2098, tal servidor deve ser vinculado obrigatoriamente ao regime geral de previdência social, a teor do que prevê o artigo 40, parágrafo 13 da Constituição da República. Não havendo direito adquirido a regime jurídico de trabalho, há cerca de 20 anos foi pacificado o entendimento segundo o qual ocupantes de cargos comissionados que não possuem vínculo permanente com a administração aposentar-se-ão pelo regime geral administrado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e aqui eu faço constar duas decisões, quais sejam recurso extraordinário 434.212 e recurso extraordinário 409.295. Com relação à contagem recíproca, prevista no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição da República, entendemos que também não se trata de argumento válido para permitir a aposentadoria de servidores cedidos, haja vista que o aludido dispositivo pressupõe diversos regimes de previdência social que se compensarão financeiramente, ao passo que, na situação em exame, o regime previdenciário é único, regime próprio de previdência, seja para aposentadoria concedida pelo órgão cedente, seja pelo cessionário. A existência de fundo único para arcar com os proventos de servidores estaduais, seja qual for o órgão de origem dos beneficiários, não autoriza a concessão e o processamento de aposentadoria por qualquer órgão ou entidade em desrespeito ao artigo 40, parágrafo 2º da Constituição da República e a Lei Complementar 64 de 2002, que, repita-se, vinculam os benefícios previdenciários e o seu processamento ao órgão ao qual está vinculado o cargo efetivo. Por fim, em consonância com os fundamentos jurídicos expostos, faz-se mister ressaltar que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da concessão de aposentadoria pelo órgão cessionário a servidor efetivo do órgão cedente,
tendo sido imputado no processo originário o ressarcimento integral dos valores irregularmente pagos. Nesse sentido, veja-se excerto do voto do ministro Luiz Fux, acolhido à unanimidade na sessão plenária de 10 de abril de 2014, no julgamento do agravo regimental em mandado de segurança número 27.215, do Distrito Federal, em verbes. Ementa, agravo regimental em mandado de segurança administrativo, servidor público, aposentadoria, ato concessivo, anulação pelo Conselho Nacional de Justiça, possibilidade, servidor efetivo do quadro do município de Natal, cessão ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para o exercício de cargo em comissão, vinculação ao regime de previdência do órgão cedente, consoante disposto na Lei 9.717/98, pedido de exoneração do cargo efetivo, com a finalidade de perceber os proventos relativos ao cargo em comissão, aposentadoria pelo órgão cessionário, ilegalidade, inconstitucionalidade, agravo desprovido. 1. O servidor titular de cargo efetivo vincula-se ao regime de previdência do órgão de origem, quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da federação. Dado provimento para desconstituir o ato e para que se adotem providências administrativas para o ressarcimento das verbas pagas indevidamente. E aí segue excertos da decisão colacionada. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso em mandado de segurança número 28.874 de Minas Gerais, decidiu que eventual direito à incorporação da remuneração correspondente ao cargo comissionado, de modo a garantir sua estabilidade financeira, deve ser exercido perante seu órgão de origem, responsável pela concessão e pelo pagamento de sua aposentadoria, consoante precedente no recurso em mandado de segurança número 16.794 da Bahia. Destarte sob o ângulo das normas que regulam o regime próprio de previdência social, da própria essência do sistema jurídico previdenciário e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afigura-se inconcebível que um órgão ou entidade, mantendo a relação funcional precária e temporária com servidor efetivo vinculado a outra estrutura administrativa de poder diverso, possa avocar para si o processamento e a concessão de sua aposentadoria. Tal hipótese subverte os ordenamentos constitucional e legal em detrimento ao erário, ao permitir atribuir a tais servidores proventos superiores à remuneração de seus cargos efetivos. Ainda que o servidor exerça a opção prevista no parágrafo 5º do artigo 26 da Lei Complementar 64 de 2002, não há previsão legal de recomposição, seja pelo servidor, seja pelo poder público, da contrapartida patronal sobre referido valor, o que também violaria a expressa determinação constitucional de que o provento de aposentadoria é limitado à última remuneração percebida no cargo efetivo. Se não vejamos, Lei Complementar 64, 2002, artigo 26, parágrafo 5º. Mediante a opção formal do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, as parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho, do exercício de cargo de provimento em comissão de função de confiança, poderão compor a remuneração de contribuição a que se refere esse artigo e, nesse caso, serão incluídas, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento no parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição da República e no artigo 2º da emenda à Constituição da República 41 de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição da República. A seção do servidor não tem o condão de alterar uma relação jurídico-previdenciária, a ponto de excluir o servidor do quadro funcional do seu órgão de origem, a que pertence por imposição da lei.
posto que o cargo efetivo vincula a própria relação previdenciária e, por conseguinte, a vinculação ao regime próprio. Nesse passo, não é demais lembrar também um disposto no artigo 37, caput da Constituição, segundo o qual a administração pública direta e indireta deve obedecer, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. No parágrafo 4º do citado dispositivo, estabeleceu o Constituinte que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário da forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Proceder à aposentadoria de servidores, ao arrepio de normas constitucionais proeminentes e exigências legais inafastáveis, configura ato de improbidade administrativa. A Lei 8.429/92 assim estabelece, em verbos, artigo 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial. Inciso 1º, facilitar o concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores. Inciso 7, conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 12, permitir facilitar o concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, fecham-se aspas. Assim, de todo exposto na fundamentação da firme jurisprudência e das cristalinas lições doutrinárias, é de se concluir que a hipótese aventada de concessão de aposentadoria a servidores cedidos nos moldes inquiridos pelo consulente, além de inconstitucional e ilegal, fere os dispositivos expressos já citados que regem a matéria e configura ato de improbidade administrativa do gestor responsável por permitir enriquecimento ilícito do beneficiário de tal ato, com consequente prejuízo ao erário, o que por si só enseja a atuação inibitória das Cortes de Contas, bem como do Ministério Público. Destarte divirjo do relator para responder ao consulente que não é admitido ao Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais, pelo ordenamento jurídico vigente, processar e conceder aposentadoria a servidores efetivos de outros órgãos e poderes de administração pública direta, autárquica e fundacional do Estado, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, que se encontrem à disposição da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em exercício de cargos em comissão de recrutamento amplo. Voto ainda pelo encaminhamento do referido acórdão, ou da decisão, como queira, ou do parecer, e cópia dos autos ao Ministério Público Estadual e ao Poder Legislativo Estadual, de modo a apurar a existência e fazer cessar a aposentadoria de servidores cedidos em cargos em comissão na Assembleia Legislativa, procedendo-se ao levantamento de possíveis beneficiários já contemplados para fins de instauração de tomada de contas especial nos termos do artigo 47, inciso 4, da Lei Complementar 102/2008 e apuração de responsabilidades é como voto. Conselheiro Sebastião Verso. Lançado o voto, Vice Excelência, solicito